Olá, oitavo ano. Aqui é o professor Humberto com mais uma aula de Matemática 1 para vocês. Nós estamos estudando aí algumas operações com monômios e polinômios. Já vimos a adição, subtração, multiplicação. Hoje nós vamos estudar a divisão. Vamos começar aqui falando da divisão de polinômio por monômio, tá certo? Nós temos aqui a seguinte divisão: 8y à sétima, dividido por 2y à quarta. Quando a gente for resolver a divisão de um monômio por polinômio, ou polinômio por monômio, é interessante que a gente represente essa divisão na forma de fração, para ficar melhor da gente interpretar, tá bom? Aqui, 8y à sétima dividido por 2y à quarta. Nós vamos dividir coeficiente por coeficiente, tá certo? 8 dividido por 2, que dá 4. E y à sétima dividido por y à quarta, a gente repete a base, que é y, e diminui os expoentes, 7 menos 4, que dá 3. Essa representação aqui está me indicando o seguinte, ó, y à sétima é o y se multiplicando 7 vezes. Y à quarta, o y se multiplicando 4 vezes. Eu vou cancelando os y até sobrar apenas y vezes y vezes y. Ou seja, y elevado à terceira. Mas é mais fácil a gente aplicar aqui a divisão de potência de mesma base. A gente repete a base e diminui os expoentes. 7 menos 4, que dá 3, tá certo? Então, na divisão de um monômio por outro monômio não nulo, nós calculamos a divisão, o quociente, entre os coeficientes e depois entre a parte literal. Por exemplo, 9a quinta dividido por 3a ao cubo. Primeiro a gente divide os coeficientes, a parte numérica. 9 dividido por 3, que dá 3. Né? Depois, repete a base aqui, porque são iguais. E diminui os expoentes. Então, a resposta é 3a ao quadrado. Dá até para a gente resolver por uma forma mais simples, tá? 14x ao quadrado dividido por x. Nesse caso aqui, o denominador é como se fosse 1x. 14 dividido por 1 dá 14. X ao quadrado dividido por x, repete a base, diminui os expoentes. 2 menos 1, que dá 1. Lembra que quando o expoente é 1, a gente não representa, tá certo? 10w à quarta z dividido por 5w ao cubo z. 10 dividido por 5 dá 2. W à quarta dividido por w à terceira, repete o w. 4 menos 3 dá 1. Quando o expoente é 1, a gente não representa. E sempre que eu estiver dividindo dois termos iguais, o resultado da divisão é 1. E quando o coeficiente é 1, a gente não representa. Observe que é como se eu tivesse cancelado aqui o z com o z. Tá certo? Dá z elevado a zero, que é 1, então ele não aparece aqui. Então a resposta é 2w. Tá? 8p à sétima dividido por 6p à quinta. Turma, 8 não dá para dividir por 6, mas dá para simplificar. 8 por 2 dá 4 e 6 por 2 dá 3. P à sétima dividido por P à quinta, repete a base, que é P, e diminui os expoentes, 7 menos 5, que dá 2, tá bom? Então é assim que nós vamos dividir um monômio por outro monômio, tá? Agora, na divisão de um polinômio por um monômio, lembra que um polinômio tem mais de um termo, 2, 3, 4 termos. Como é que nós vamos resolver essa divisão? Eu tenho aqui 13z ao cubo mais 4z dividido por z. Qual é a ideia que a gente está dando aqui a vocês? Peguem cada monômio desse e divida por z. Nós vamos pegar o 13z ao cubo, dividir por z, mais vamos pegar o 4z e também dividir por z, tá certo? E aí vira uma divisão entre monômios que nós vimos no slide anterior.
13 dividido por 1 dá 13. Z ao cubo dividido por Z, repete a base, diminui os expoentes, fica Z ao quadrado. Mais, cancela Z com Z, sobra 4. Então, a resposta será 13Z ao quadrado mais 4. 16p à quinta menos 4q dividido por 4. Coloca cada termo desse dividido por 4. 16p à quinta dividido por 4, menos 4q dividido por 4. 16 dividido por 4 dá 4. Não tem ninguém para dividir o p à quinta, então eu vou repetir. Menos, cancela o 4 com 4, sobra 1q, ou então só q. Então, 4p à quinta menos q é o resultado dessa divisão. 12 xw ao cubo dividido por 3xw ao quadrado mais 9x à quarta w ao quadrado dividido por 3xw ao quadrado. 12 dividido por 3 dá 4. Cancela o x com x. W ao cubo dividido por w ao quadrado dá w elevado a 1, ou só w. Mais 9 dividido por 3 dá 3. X à quarta dividido por x, repete a base, diminui os expoentes. 4 menos 1 que dá 3. E aqui a gente cancela w ao quadrado com w ao quadrado. Então a resposta é essa, 4w mais 3x ao cubo. Tá? E no último exemplo aqui, 8c à sétima mais 18c à sexta menos 6c à quarta, tudo dividido por 2c ao cubo. Tá? Coloca um termo, cada termo vai ser dividido por 2c ao cubo. Tá bom? 8 dividido por 2 dá 4. C à sétima dividido por C à terceira, repete a base, diminui os expoentes, mais 18 por 2 dá 9. C à sexta dividido por C à terceira, repete a base e diminui os expoentes, 6 menos 3 que dá 3, menos 6 dividido por 2 que dá 3, C à quarta dividido por C ao cubo dá C elevado a 1, ou então só C. Isso aqui é a resposta dessa divisão. Tá ok? Simplificação de polinômios. Em determinados casos, é possível simplificar um polinômio usando algumas propriedades já estudadas. Por exemplo, vamos dar uma olhada nesse polinômio aqui, que não está na sua forma mais simples. Menos 3xy ao quadrado, mais 2x que multiplica x menos 1, mais 4x ao quadrado, y ao cubo dividido por 2xy, mais x ao quadrado mais 7x. É uma espécie de expressão polinomial, não é? E como é que a gente começa resolvendo as expressões? A gente começa pela multiplicação e pela divisão, tá? A multiplicação a gente resolve fazendo aqui a propriedade distributiva da multiplicação. 2x vezes x dá 2x ao quadrado, menos 2x vezes 1, que dá 2x. Está aqui a resposta aqui embaixo. Ó. E essa divisão, como é que a gente resolve? 4 dividido por 2 dá 2. X ao quadrado dividido por x dá x. A gente repete a base e diminui os expoentes. Y ao cubo dividido por y, repete a base, diminui os expoentes. Y ao quadrado. Tá certo? Então, aqui repetindo, menos 3xy ao quadrado, mais a resposta dessa multiplicação, que é 2x ao quadrado menos 2x, menos o resultado dessa divisão, que é 2xy ao quadrado, mais x ao quadrado, mais 7x. Depois, nós vamos procurar os termos que são semelhantes, tá certo? Por exemplo, ó, o menos 3xy ao quadrado é semelhante a menos 2xy ao quadrado. O 2x ao quadrado é semelhante ao x ao quadrado. E o menos 2x é semelhante ao menos 7x. Como aqui a parte literal é a mesma, a gente repete
e resolve aqui os coeficientes. Menos 3 com menos 2, aqui ó, vai dar menos 5. Sinais iguais, a gente repete o sinal e soma. XY ao quadrado, repete a parte literal. Mais 2x ao quadrado mais x ao quadrado. Repete a parte literal e soma 2 mais 1. Subtende que aqui existe 1. Então, 3x ao quadrado. Mais menos 2 mais 7, que dá 5. E repete a parte literal, que é x. Então, o polinômio, que é o resultado dessa operação aqui, é menos 5xy ao quadrado mais 3x ao quadrado mais 5x. Essa expressão aqui está envolvendo praticamente as 4 operações que nós estudamos até agora. Adição, subtração, multiplicação e a divisão. Tá ok? Grau de um polinômio. O grau de um monômio pode ser determinado por meio da adição dos expoentes das suas variáveis. Por exemplo, o monômio 6x⁵ yz². Para a gente determinar o grau desse monômio, nós somamos todos os expoentes da parte literal. Aqui é 5, aqui é 1 e aqui é 2. Então, 5 mais 1 mais 2 dá 8. Isso quer dizer que esse monômio é um monômio do 8º grau. O monômio menos ab² c. Aqui o expoente é 1, aqui é 2 e aqui é 1. 1 mais 2 mais 1, 4. Então, esse monômio é um monômio do 4º grau. Tá certo? Muito bem. Agora, quando nós tivermos um polinômio do tipo 2a² menos 3b², ab² mais 11a. Para você poder determinar o grau desse polinômio, primeiro você vai determinar qual é o monômio de maior grau. Como assim, professor? Esse monômio aqui, 2a²b, ele é um monômio do 5º grau, porque somando aqui 4 mais 1 dá 5. Esse monômio, menos 3a³b², ele é um monômio do 6º grau. Somando os expoentes aqui, ó, 3 mais 3 dá 6. Esse monômio aqui, ab² é do 3º grau. E esse monômio aqui é do 1º grau. Então, para você determinar o grau do polinômio inteiro, você vai observar qual é o monômio de maior grau. O monômio de maior grau é esse aqui. É um monômio do 6º grau. Então, o polinômio será um polinômio do 6º grau. Tá? Então, o grau de um polinômio escrito na forma reduzida corresponde ao maior grau entre os monômios, ou seja, entre os termos do polinômio. Você vai ter que analisar monômio por monômio para saber qual é o de maior grau, para poder determinar o grau do polinômio. Tá certo? Vou deixar aí para vocês uma atividade da página 122 até a 124 do módulo 2, tá certo? Tentem resolver, tá? Nós vamos tirar as dúvidas no nosso aulão de tira dúvida, tá certo? Compareçam todos lá para poder tirar as dúvidas, que eu acho que vão surgir algumas aí, tá certo? E no mais, um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.